mensagem. No verso 148, está escrito assim: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ele está pensando nas promessas de Deus. Meditar também é meditar nas promessas de Deus. Qual é o problema da falta de meditação? Você está ansioso, você está na tua correria, você começa a ouvir muito não crente. Não crente fala um monte de besteira. Hoje eu estava falando com alguns não crentes, batendo um papo assim meio cabeça, para não dizer cabeçudo. E um deles estava falando: não, você sabe aquele, eu nem sabia disso direito, como é que ele chama? Aquele, esqueci o nome, não sei o que, do parque, o assassino, não é o assassino, é o maníaco do parque. O maníaco do parque, que depois falaram que estava endemoniado, ele mesmo se dizia endemoniado, o espírito mandava ele fazer não sei o que. Esse maníaco do parque tinha muita história, E quando foram analisar a história dele a fundo, o maníaco do parque, a mãe entregava ele para o pai, para eles terem relações sexuais, quando era pequeno. Então ele já veio com essa cabeça confusa, oprimida, com as suas emoções, seu entendimento bastante perturbado. Lá na prisão ele ouviu do Evangelho. Expulsaram o demônio dele. Ele se converteu. Parece que até já saiu da prisão, ele está casado. Vocês sabiam disso? Maníaco do parque. Qualquer dia você entra numa igreja aí, você vai ver o pastor ex-maníaco do parque pregando o Evangelho. Guilherme de Pádua, Essa maioria dos irmãos sabe, está casado, está numa igreja, virou crente. Alguns dizem que virou pastor, que eu saiba não é pastor, ele é crente, mas numa igreja. É funcionário da igreja de Lagoinha, Minas Gerais. Então, veja, as coisas acontecem na vida das pessoas e elas ficam, você fala com um não crente, eles começam a falar um monte de coisas. E falam um monte de besteira, às vezes, besteira daquilo. Não, o cara vira crente, que na igreja ele tem uma cobertura e tal, então, se puder ser pastor é melhor ainda, porque ele resolve dois problemas, Ele vai ficar rico e vai ficar mal saco, que a maioria dos pastores, fora as grandes igrejas, alguns ainda estão passando fome aí no interior, tem problemas de oferta, tem uma dificuldade tremenda. Eu, se dependesse de receber da igreja, eu estaria com dificuldades aí com a família. Obviamente, não vive da igreja, nem tiramos nada da obra de Deus. Mas o que ocorre? No seu dia a dia, você tem muitas influências externas. As pessoas falam muita coisa. Jovens, por exemplo, que têm a cabeça menos feita, vem esse negócio. Não, ficar é normal, tem que ficar, fica. Fica, que vai, que fica, que volta, que vai para lá, vai para cá, volta para lá, volta para cá, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Curiosamente, esses dois homens que eu estava conversando, um deles falou assim: esse negócio, depois da 00:30, passa na televisão absurdos do tempo de Calígula. A gente acha que Calígula era um filme e tal, que a gente olha para os dias de hoje, o homem melhorou. Não melhorou nada. Olha para aquele filme e fazia igual o que fazia em Calígula. As coisas são muito parecidas. Então, por quê? Porque a natureza humana não foi consertada. É só na presença de Deus que nós somos curados. Então é natural que o homem do mundo pense diferente, que haja diferente. Só que na meditação, preste atenção nisso, você jovem, e você mais velho também. As pessoas, quando entram na faculdade, começam a viver novas informações, todo mundo pensa diferente. Muitas vezes jovens, quando chegam nessa idade de 20 anos, 18 anos e tal, dá uma esfriada nas coisas de Deus. E só vai voltar para a igreja lá pelos 32 a 35 anos. Já com filho, já casado.
E alguns já depois de terem feito muitas besteiras. Cai na real, preciso voltar para Deus, né? Mas no momento que entra, você começa a ouvir notícias, informações, e igreja não tem nada a ver. E não tem nada a ver, que é teoria da evolução. E coisa, até um desses aí era ligado ao mundo científico, e ele, não crente, estava lá dizendo, gente, a teoria da evolução é um absurdo, nunca foi nada comprovado. Essa história é absurda. Isso é conversa no meio científico. E alguns professores de faculdade, que nem têm uma formação muito boa, nem têm a escolaridade devida, leem algum texto, pegam uma historinha da internet, ouve de um centro de pesquisa científica que nem existe, e sai falando um monte de besteira que outros alunos dentro da faculdade escritam. E sai contando para os outros. Não, porque eu falou, meu professor, minha prof. Queridos, a Globo falou durante anos muitas coisas que muitos acreditaram. Os médicos têm uma conclusões tão boas, tão precisas. Não há uma crítica à medicina, entendo o que eu estou querendo dizer, queridos. Que eu adorava ovo e passei uns 15 anos sem comer ovo. Porque meu colesterol estava alto e falou, não come ovo. Há uns 5 anos atrás, eu abro o jornal e leio, o colesterol do ovo não faz mal para o ser humano. Eu fiquei 10 anos sem comer ovo. Porque acreditei numa pesquisa, numa informação que era na época. Queridos, as histórias mudam, as conclusões mudam, o entendimento do homem muda. Mas a palavra de Deus não vai mudar. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Nem um pingo do i, nem um tio, nem uma vírgula serão tirados da palavra de Deus. Você pode entrar na faculdade, entre, estude. Eu sou engenheiro químico, tenho pós-graduação em administração, pós-graduação em marketing, e a palavra de Deus continua sendo fiel e verdadeira. O jovem entra nessa fase e ele deixa de meditar. Quando você medita, Deus te lembra quem você é. Deus te lembra qual é o chamado que Ele tem para a sua vida. Deus te faz lembrar das suas promessas. É preciso meditar para não se perder. Preste atenção nisso. É preciso meditar para não se perder. Não se desviar. Não enfraquecer, não perder a sua rota. Porque você pode queimar anos da sua vida em direções erradas por falta de meditar na presença de Deus. O Espírito de Deus quer falar contigo. Gasta tempo meditando, gasta tempo. Não está conseguindo dormir de noite, não vai ligar a televisão, não vai abrir livro. Medita. Medita. Isso era uma prática nos antigos e foi perdida. Em vez de ficar, não fica ansioso, não estou conseguindo dormir, medita. Não fica se mexendo na cama, virando de um lado para o outro, medita. Sabe qual é a melhor posição para meditar quando você está agitado no meio da noite? Barriga para cima, olho aberto, luz apagada, não se mexe. Medita. A palavra de Deus vem na tua mente. As suas pisadas de bola vêm na tua mente.